Poeta Braga, vamos começar a nossa conversa conhecendo um pouco da sua história. Quando o poeta começou a escrever poesia e o que lhe inspirou? Olá, professora Lucélia, muito obrigado pelo convite, Eu quero começar, inclusive, com esse muito obrigado, assim como eu coloquei nas minhas redes sociais. Sabe, professora, eu não poderia deixar de fazer parte desse programa depois do convite, visto que eu sou um crente convicto, sabe, da cultura e da educação. E seu programa é tudo isso e muito mais. Tá bom? Então, muitíssimo obrigado. Olá, pessoal de casa. Meu abraço virtual a todos, Nós somos sobreviventes e que continuemos assim, se assim o Criador nos permitir. É isso. Logo, logo tudo isso vai passar. É importante que a gente sempre profira isso, porque as palavras, elas têm força. E falando em palavras, aí eu já vou respondendo a pergunta da professora. Veja bem, professora, desde que lembro que quando comecei a permear nesse mundo das palavras, começando a conhecer a escrita, e aí, a partir do momento que comecei a escrever as primeiras palavras, eu não parei mais, sabe? Eu sempre gostei muito de escrever. Já a leitura, ela é mais complexa. A leitura, ela carece de uma interpretação maior, e isso veio com o tempo. Então, eu sempre fui dono de um coração errante, de uma mente inquieta, sabe? Muito inquieta, em todos os contextos da palavra. E aí eu não sabia como expressar esse sentimento que pulsa dentro de mim. Aliás, esse emaranhado de sentimentos, E aí lá, por entre o ensino fundamental, o finalzinho do ensino fundamental e o início do ensino médio, eu comecei a conhecer os grandes, imortais poetas brasileiros, a literatura. Nossa, sou apaixonado por literatura, sabe? E os poetas mundiais, os grandes. E a partir de aí eu vi como uma clarabóia, uma fuga para aquele mundo que eu me encontrava preso. E aí eu comecei a conhecer a poesia mais profunda, comecei a ler mais poesia, a conhecer as características da poesia, aquela poesia enquanto arte, enquanto estética, e aquela poesia enquanto tocar o sentimento, sabe? E aí eu me recordo que no ensino médio eu participei, não lembro se foi no primeiro ano, enfim, eu participei de um concurso de poesia, e aí eu tirei o primeiro lugar. E como prêmio eu recebi a obra do poeta Ferreira Goulart, toda a poesia. E era tudo que eu precisava, aí eu me encantei, sabe? Não consegui mais parar de escrever, e aí fui me aprofundando mais, tal, fui me reconhecendo, enquanto poeta, porque eu gosto de dizer que poeta eu já sou desde outras vidas, sabe? Por conta desse sentimento, dessa necessidade. Então vem de outras vidas isso. Eu só não sabia como desenvolver, E aí aprendi como desenvolver, e aí me fiz poeta e não parei mais. As palavras, professora, as palavras soltas, as palavras em prosa, eu acho elas rasas, sabe? Superficiais, e eu careço de algo mais profundo. Então, quanto à inspiração, o que me inspirou mesmo foi a necessidade, a necessidade de me expressar, Eu sempre quis muito me expressar, E não conseguia na parte superficial das palavras, compreende? Então, a poesia tem essa profundidade, a poesia, ela, na sua complexa simplicidade, Porque é complexa e simples ao mesmo tempo. A poesia, ela tem um jeito de tocar cada um de forma diferente, e foi a partir de aí, vendo o meu próprio meio, vendo esse multiplicar de sentimentos, de inquietações dentro de mim, relacionado ao mundo, relacionado à política, relacionado à religião, relacionado aos sentimentos amorosos,
os porquês da vida, foi através daí a necessidade e a inspiração, na realidade, para mim, compor os meus primeiros versos poéticos.